O livro proibido de Enoque e as 3 entidades que apagarão a história. O descobrimento. Doutora Sarah Blackwood jamais imaginaria que sua vida mudaria completamente naquele dia úmido de outubro, quando recebeu uma caixa misteriosa em seu escritório na Universidade de Cambridge. Como especialista em textos apócrifos, estava acostumada a receber manuscritos antigos, mas este era diferente. A caixa chegou sem remetente, apenas com seu nome escrito em uma caligrafia que parecia ter séculos de idade. Dentro, envolto em seda negra que se desfazia ao toque, encontrou um pergaminho que irradiava uma energia quase palpável. As primeiras palavras em aramaico antigo fizeram seu coração acelerar. Eu, Enoque, servo do Altíssimo, escrevo estas palavras como último aviso à humanidade. Sarah trabalhou durante 3 dias e 3 noites para decifrar o texto completo. A cada linha traduzida, uma sensação crescente de pavor tomava conta dela. Não era apenas mais um texto apocalíptico, era uma profecia específica, detalhada, sobre o fim absoluto de tudo o que a humanidade havia construído. A primeira revelação. Virão 3 grandes sombras sobre a terra, dizia o manuscrito. A primeira será o devastador do tempo, aquele que apaga os anos como um escriba apaga tinta fresca. Impérios inteiros desaparecerão da memória dos homens. As pirâmides se dissolverão como névoa matinal, e nem mesmo os nomes dos grandes reis serão lembrados. Sarah parou a tradução, suas mãos tremendo. Era como se as próprias palavras carregassem um peso sobrenatural. Continuou lendo, incapaz de parar. Não será uma destruição física, mas algo muito pior, o apagamento completo da história. Bibliotecas inteiras se tornarão vazias, não porque os livros foram queimados, mas porque nunca existiram. O conhecimento simplesmente deixará de ser. Naquela noite, Sarah teve o primeiro sonho estranho. Viu-se caminhando por corredores infinitos de uma biblioteca onde os livros se desfaziam em suas mãos. Cada página que tocava se transformava em pó, e ela sentia sua própria memória sendo drenada. Acordou gritando. No segundo dia, Sarah decifrou a passagem sobre a segunda entidade. O guardião da mentira virá disfarçado de luz e verdade. Ele não destruirá a história, a reescreverá. Os sábios se tornarão tolos, acreditando em falsidades como se fossem verdades sagradas. Heróis se tornarão vilões, santos se tornarão demônios, e a própria realidade se curvará à sua vontade. O texto continuava com detalhes perturbadores. As pessoas olharão para o céu azul e jurarão que é vermelho, pois assim o guardião desejará. A verdade se tornará fluida, moldável, e ninguém se lembrará de como as coisas realmente foram. A história não será apagada, será corrompida além de qualquer reconhecimento. Sarah começou a questionar suas próprias memórias. Será que sempre havia estudado textos apócrifos? Será que Cambridge sempre foi assim? Uma paranoia crescente tomou conta dela, mas ela continuou traduzindo, como se compelida por uma força externa. O Cancelatório das Almas. A terceira sessão era a mais terrificante. A última entidade virá em silêncio absoluto. O Cancelador das Almas não tocará corpos nem mentes, tocará a própria essência do ser. Pessoas desaparecerão não apenas da vida, mas da existência em si. Famílias acordarão sem se lembrar do filho que acabaram de perder, porque esse filho nunca existiu. O manuscrito descrevia algo além da morte. Não haverá luto, pois não há como lamentar alguém que nunca foi. Civilizações inteiras serão apagadas do tecido da realidade. Não restará nem poeira nem eco, apenas o vazio absoluto onde antes havia vida. Sarah notou algo perturbador. Ela não conseguia mais lembrar do rosto de sua irmã mais nova. Tentou telefonar para casa, mas descobriu que nunca teve uma irmã. As fotos em sua carteira mostravam apenas ela e seus pais, como se alguém tivesse sido cuidadosamente removido de sua vida. Os sinais. Enoque havia deixado sinais para reconhecer a chegada das entidades. Quando monumentos antigos começarem a parecer estranhos aos olhos humanos, quando as pessoas olharem para as pirâmides e perguntarem quem construiu isso, saibam que o devastador do tempo já chegou. Quando os sábios e estudiosos começarem a contradizer conhecimentos básicos que sempre souberam, quando a ciência se tornar opinião e a opinião se tornar verdade, o guardião da mentira estará entre vocês.
E quando famílias se sentirem incompletas sem saber por quê, quando cidades parecerem meio vazias apesar de estarem cheias, o Cancelador das Almas terá começado sua obra. A maldição do conhecimento. Sarah percebeu que o simples ato de ler o manuscrito a havia mudado. Ela agora podia ver as inconsistências na realidade ao seu redor. Notava quando colegas mencionavam eventos históricos que ela tinha certeza de serem diferentes. Via estudantes citando fatos que ela sabia estarem errados, mas que agora pareciam ser aceitos universalmente. O manuscrito tinha um aviso final. Aquele que lê estas palavras se tornará testemunha da dissolução. Verá o mundo se desfazendo camada por camada, mas será impotente para detê-lo. Este é o peso do conhecimento proibido, saber a verdade em um mundo que esquece até mesmo que é verdade. O fim dos tempos. Na última noite de tradução, Sarah compreendeu a verdadeira natureza da profecia. As três entidades não eram seres que viriam no futuro. Elas sempre estiveram aqui, trabalhando lentamente através dos séculos. O manuscrito não era uma profecia, mas um registro. O devastador do tempo já havia apagado civilizações inteiras. Quantas culturas avançadas existiram e foram completamente esquecidas. Quantos impérios floresceram e desapareceram sem deixar rastro. O guardião da mentira estava ativo, reescrevendo a história constantemente. Versões oficiais de eventos substituindo memórias reais. Verdades inconvenientes sendo transformadas em teorias da conspiração. E o Cancelador das Almas. Sarah olhou para as fotos em sua mesa e tentou se lembrar. Quantos colegas ela tinha quando começou a trabalhar na universidade? O escritório sempre pareceu tão vazio. O último aviso. O manuscrito terminava com uma nota pessoal de Enoch. Escrevo estas palavras sabendo que em breve também serei apagado. Já sinto minha existência se tornando tênue, meus feitos se desfazendo na memória dos homens. Mas deixo este registro na esperança de que alguém, em algum tempo futuro, possa reconhecer os sinais e compreender que o fim não é uma catástrofe súbita, é um processo lento e silencioso de apagamento. Quem quer que leia isto, saiba, você é agora o último guardião da verdade. Mas também saiba que carregar este conhecimento é uma maldição. Você verá o mundo se desfazendo e ninguém acreditará em você. Você se lembrará de pessoas que nunca existiram e de eventos que foram apagados da história. Este é o peso da verdade absoluta. Estar completamente sozinho com ela. O despertar. Sarah fechou o manuscrito quando os primeiros raios de sol entraram pela janela. Ela havia terminado a tradução, mas sabia que sua vida real estava apenas começando. Como a última pessoa a conhecer a verdade completa, ela agora tinha uma escolha terrível. Tentar alertar o mundo e ser considerada louca, ou guardar o conhecimento para si e assistir silenciosamente ao apagamento gradual de tudo. Olhou para suas mãos e percebeu que elas pareciam mais transparentes na luz da manhã. O processo já havia começado nela também. O ato de ler o manuscrito a havia marcado, tornado-a vulnerável às três entidades. Mas talvez, apenas talvez, ainda houvesse tempo para passar o conhecimento adiante. Sarah começou a escrever furiosamente, documentando tudo o que havia aprendido, na esperança de que outras pessoas pudessem ver os sinais antes que fosse tarde demais. Porque se Enoch estava certo, o fim da história não seria marcado por explosões ou catástrofes, seria um silêncio gradual, um esquecimento lento, até que nada mais restasse exceto o vazio absoluto onde uma vez existiu a humanidade. E nesse vazio, nem mesmo as lágrimas seriam lembradas. Pois no fim de todas as coisas, quando até mesmo o eco do último grito se desvanecer, permanecerá apenas o silêncio eterno, um mundo onde nada jamais existiu, onde nada jamais foi amado, onde nada jamais foi perdido. E nesse nada absoluto, até mesmo Deus esquecerá que um dia criou o mundo.